Olá! Hoje a gente vai fundo na história de uma figura lendária, um nome que, olha, todo mundo no futebol conhece, mesmo quem nunca o viu jogar. Vamos contar a história de Ferenc Puskás. Todo ano a gente vê a FIFA entregar o prêmio Puskás, né? Aquele prêmio pro gol mais absurdo, mais inacreditável da temporada. É pura arte, técnica, coragem, mas parando pra pensar, o que realmente faz um gol ser digno de um Puskás? Então, para entender o prêmio, a gente precisa voltar no tempo e conhecer o homem por trás do nome. E olha, a história do Ferenc Puskás é tão espetacular quanto qualquer gol que já ganhou esse troféu. Bora lá. Pensa só, antes de Pelé, bem antes de Maradona e muito antes da era Messi e Cristiano Ronaldo, já existia Puskás. Ele não foi só mais um craque, não. Dá para dizer que ele foi, de fato, a primeira grande superestrela global do futebol. Ele nasceu em Budapeste e era um atacante canhoto com um chute que, sério, era um canhão, uma bomba. E não era só força, não. A visão de jogo dele era coisa de gênio. Puskás simplesmente definiu uma era inteira do futebol, criando um padrão de qualidade que até hoje pouquíssimos conseguiram igualar. A história dele decolou lá na Hungria, a terra natal dele. Jogando pelo Budapest, Honvéd e principalmente pela seleção húngara, ele virou uma máquina, simplesmente imparável. Foi aí que ele ganhou aquele apelido famoso, o maior galopante. 84. Esse é o número de gols que ele marcou pela seleção da Hungria. 84. Para a gente ter uma noção do que isso significa, esse número ainda hoje coloca ele lá no topo, entre os maiores artilheiros por seleções da história. É uma coisa de louco. E o mais impressionante vem agora. Ele fez esses 84 gols em 85 jogos. 85! É quase um gol por jogo. Manter uma média dessa jogando por uma seleção é algo surreal, praticamente inacreditável. Ele era o capitão, o líder daquela seleção húngara, que ficou conhecida como os Mágicos Magiares. Um time lendário que no começo dos anos 50 simplesmente dominou o futebol mundial. E eles não só ganhavam, eles davam show. Era um futebol pra frente, super ofensivo, uma revolução pra época. Levaram o ouro olímpico e chegaram na final da Copa de 54 como favoritos absolutos. Ele estava no topo do mundo, no auge. Parecia que nada podia parar Puskás e aquela geração húngara. Mas aí, a história, com H maiúsculo, entrou em campo. E a vida e a carreira dele estavam prestes a virar de cabeça para baixo de um jeito que ninguém imaginava. O que aconteceu foi o seguinte: em 1956 estourou a Revolução Húngara. Bem nessa época, o Puskás e o time dele, o Honvéd, estavam na Espanha para jogar uma partida da Copa dos Campeões da Europa. Com a repressão soviética que veio logo depois da Revolução, eles simplesmente não podiam mais voltar para casa. Imagina o choque. De um dia para o outro, Puskás deixou de ser um herói nacional para se tornar um refugiado, sem pátria. E tem mais, ele já tinha 31 anos, estava acima do peso e ficou quase 2 anos sem poder jogar por causa de uma punição da FIFA. Para qualquer outro jogador, a carreira teria acabado ali. Fim de linha. Mas é exatamente aqui que a história fica ainda mais incrível. Porque a lenda do Puskás não é só sobre talento, é sobre uma força de vontade, uma resiliência absurda. Ele estava prestes a começar o que talvez seja a maior volta por cima da história do esporte. Vários clubes na Europa simplesmente disseram não obrigado, achavam que ele estava velho, gordo, acabado. Mas o Real Madrid, que já era o gigante que é hoje, resolveu arriscar. Eles apostaram no Puskás. E essa aposta mudou a história. E que aposta! Longe de estar acabado, o Puskás simplesmente renasceu em Madrid. Ele formou uma dupla de ataque mortal com ninguém menos que Alfredo Di Stéfano. Juntos, eles comandaram o Real Madrid numa era de domínio total. Ganharam 3 Copas da Europa, 5 campeonatos espanhóis e o Puskás ainda foi o artilheiro da Liga 4 vezes. Inacreditável. E os gols? Os gols continuaram saindo, um atrás do outro. No fim das contas, somando a carreira toda, ele marcou mais gols do que o número de partidas que jogou. Pare e pensa nisso. Mais gols do que jogos. É uma estatística que, por si só, já coloca ele no panteão dos maiores goleadores de todos os tempos. Depois que pendurou as chuteiras, ele ainda seguiu no futebol como técnico. Mas o legado dele vai muito além dos títulos, dos gols, das estatísticas. A verdade é que a história e o nome Puskás se tornaram imortais. O grande parceiro dele no Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, resumiu tudo perfeitamente. Ele disse: ele não era apenas um jogador genial, mas um homem de grande coração.
Isso diz tudo, né? Mostra como Puskás era admirado não só pelo que fazia com a bola, mas pela pessoa que ele era. E o nome dele tá por toda parte até hoje. Tem o prêmio da FIFA que a gente já falou, o principal estádio da Hungria tem o nome dele, tem uma academia de futebol com o nome dele, e tem até um asteroide. Sério, asteroide 82656 Puskás. O nome dele virou sinônimo de futebol no mais alto nível. Olha só a jornada completa. Primeiro, um jogador de elite que dominou o futebol em 2 décadas completamente diferentes. Depois, como técnico, ele fez o impensável, levou um time modesto da Grécia, o Panathinaikos, para uma final de Copa da Europa. E por fim, ele se tornou esse ícone global, um verdadeiro símbolo de talento e, principalmente, de superação. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma reflexão. A história do Puskás, um cara banido, dado como acabado aos 31 anos, que volta e conquista a Europa de novo, isso parece quase impossível no futebol de hoje, né? Com atletas no auge da forma física aos 20 e poucos anos. A jornada dele nos lembra que às vezes a história não é só sobre gols fantásticos. É sobre um espírito que simplesmente se recusa a desistir.